A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. Essa palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas. Essa palavra que não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo a falar conosco de uma forma muito especial. Hoje eu vou contar acerca de uma história da Bíblia que muitos têm outras interpretações, mas eu vou tocar num ponto que Deus ministrou no meu coração alguns anos atrás e eu quero compartilhar com você através desse texto da palavra de Deus. Mas antes disso, vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco, amém? Senhor, nós apenas voltamos nosso espírito, nosso coração ao Senhor, na plena certeza que o Senhor ouve a nossa oração. Abre os nossos olhos espirituais para que vejamos o Senhor e tenhamos nosso coração transformado por meio da palavra de Deus. Sabemos que a tua palavra não volta vazia, antes ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada para produzir frutos. E eu creio que cada um que ouvir essa palavra vai receber fruto da parte de Deus. Aleluia! Como nós temos falado nesses últimos dias ou meses, nesse ano todo, nós temos compartilhado histórias bíblicas e trazendo princípios espirituais. E hoje eu vou trazer um princípio muito poderoso da palavra de Deus. Nós já estamos no livro de Mateus, no capítulo 20. A Bíblia conta acerca da parábola dos trabalhadores. E eu quero então ler esse texto. Mateus 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia. Esse é o valor do trabalho do dia para aquele trabalhador, né? 1 denário. E mandou para a vinha. Saindo pela 3ª hora, isso que já é 9 horas da manhã, a primeira hora é às 6, depois às 3 terceira hora já é 9 horas da manhã. Viu na praça outros que estavam desocupados e disse: ide também vós para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, ou seja, a meio-dia e também às 3, procedeu da mesma forma. E saindo por a volta da hora 1/10, ou seja, 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesse aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o homem da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegar nos primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam cada um 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. Porventura, não é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque sou bom? Então, esse texto é um texto muito impressionante da palavra de Deus. E, claro, a palavra de Deus ela é rica. E a gente pode receber vários ensinamentos por meio da palavra. E é claro que esse foi chamado tanto pela manhã, quanto o outro à tarde, eles receberam o que foi combinado. Deus é um Deus justo, ele faz com que ele tem o que ele quiser. Isso é um fato, não é verdade? E claro que tem uns que são chamados mais cedo, na idade, né? Outros são chamados mais tarde, mas se eles fizeram o que Deus chamou para eles fazerem, com certeza eles também vão ser recompensados. Esse é um Deus que nós servimos. Mas eu gostaria de falar a respeito desse texto, dessa parábola desses trabalhadores, que um começou a trabalhar às 6 da manhã e outros às 9, outra às 3 da tarde e outro às 5 da tarde. Eu quero falar
desse texto de uma maneira diferente. E eu queria tocar num assunto que é muito importante para nós e que às vezes não é muito falado. E eu gostaria então de falar sobre a questão da inveja. E você vai perceber que daqui a pouco esse texto realmente nos mostra como a inveja destrói, como a inveja ela impede-nos de avançar. E eu moro nos Estados Unidos e eu já ouvi falar sobre a questão dos incêndios que tem na Califórnia. Então, de ano em ano, tem muitos incêndios que entram em casas. E então, eles têm que ter um cuidado. Porque chega um momento aqui nos Estados Unidos, ali em Califórnia, que as folhas caem. E que então, elas secas, elas caem nas casas e elas entram nas calhas, onde é suposto, né, passar ali a água. Mas entra ali, então, as folhas. E se o dono não tirar essas folhas de dentro da calha, ou colocar algumas proteções para que as folhas não entrem para esses canos, quando vem incêndio nas florestas, e vem as faíscas, as brasas, chegam perto, então quando caem nessas calhas, então o que acontece? Ali é tanto material combustível, daquelas folhas que foi acumulada com o tempo, que aquilo ali é tão forte que acaba incendiando a casa. Por causa daquilo. Então eles têm que ter um cuidado com a calha. Então ninguém está vendo. São coisas interiores. Então quando nós falamos de inveja, nós estamos falando de coisas que talvez ninguém está vendo. A priori ninguém está percebendo. E às vezes vai estando lá dentro. Então você começa a deixar a inveja tomar conta do seu coração. Você começa a fazer comparações com o outro. Por que o outro tem e eu não? Por que esse recebeu e eu não? Por que eu estou aqui há mais tempo e esse aqui que chegou agora está tendo, parece que mais do que eu, tem privilégios maiores do que eu. E então você vai percebendo que coisas interiores estão entrando. E aparentemente quem está do lado não está percebendo nada. Então por quê? Porque está oculto, está lá dentro. Então nós precisamos lidar com aquilo que está lá dentro e deixar que o Espírito Santo tire tudo isso. Então meu alvo hoje com essa palavra é para você mesmo, essa palavra que você que chegou até aqui nessa live ou está aqui assistindo depois, eu quero dizer algo para você. Tem coisas que às vezes estão dentro de nós, que podem ser ali algo que vai produzir um problema nas nossas vidas. E um problema muito grande. Então hoje é o dia de Deus tirar de nós coisas que porventura pode ali na frente trazer um prejuízo tão grande para nós, para nossa família, para nossa casa, para os nossos filhos. Que Deus possa ter misericórdia de nós e que Deus possa trabalhar em nós hoje. Hoje é o dia que a luz de Deus precisa brilhar para que a gente possa tirar essas folhas das calhas da nossa vida, do nosso coração, para que a gente possa ser guardado do mal. Para que o diabo não venha a trazer problemas nas nossas vidas. E aí, sabe de uma coisa? É difícil alguém chegar para mim, como pastor, por exemplo, e dizer: pastor, ora por mim, porque, irmão, eu estou com inveja. Então, isso é algo que está ali, está oculto, e às vezes nem expomos isso. Ou nem vamos atrás de um tratamento para isso, para sermos mudados por isso. Mas eu creio que Deus quer nos mudar, não é? A Bíblia diz, sobretudo, que devemos guardar o coração, porque deles procedem as fontes da vida. Nós devemos que lidar com o nosso coração, na verdade, deixar que Deus possa trabalhar nos nossos corações, mas hoje, especificamente, eu quero falar da inveja. Tiago 3,16 diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Vou repetir, Tiago 3,16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso e divisão, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, você sabe, muitos dizem que Lúcifer, na verdade, que Satanás se rebelou contra Deus. E a rebelião foi o primeiro pecado. Mas nós podemos entrar um pouco mais à frente, mais profundo, e dizer que a inveja
foi um problema? Porque ele viu a sua, viu a sua beleza, e aí daqui a pouco ele começou a olhar a de Deus ali e quis ser semelhante ao Senhor e receber a mesma coisa. Por que ele tem e eu não tenho? Por que eles não olham para mim de uma maneira diferente? Por que eu também não sou adorado? E a inveja, com certeza, entrou no coração de Lúcifer. Você vai ver que Caim matou Abel por causa de quê? Por causa de inveja. José foi lançado ali na cisterna e depois vendido ali como escravo para o Egito pelos seus irmãos por causa de inveja. Você vai ver que ali até mesmo Datã, Coré, Abirão, que se rebelaram contra Deus, de fato caiu na rebelião, mas antes disso a Bíblia diz que eles tiveram o quê? Inveja. Lá no Salmo 106, versículo 16, diz assim: tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. E qual foi a consequência? Veio a rebeldia. E a rebeldia trouxe o quê? Trouxe morte. Então, se nós não lidarmos com a inveja no nosso coração, ali na frente vai entrar a rebeldia. E ali na frente vai cair em morte. Por que o outro tem e eu não? Por que ele é tratado de uma forma e eu sou tratado de outra? Por que ele conquistou e eu não? E aí começa a vir um monte de questionamentos nas nossas vidas. E se nós não lidarmos com isso, vamos ter um problema ali na frente. Então, quando você vê Davi vencendo Golias, Saul se enche de inveja. Por quê? Porque as mulheres estão gritando: olha, Davi venceu os 10 milhares, mas Saul os milhares. E a inveja entrou no coração de Saul. Você vai ver lá depois que Jesus foi morto pelos religiosos por causa da inveja. Porque Jesus estava tendo o que eles queriam ter, o reconhecimento que eles queriam ter. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus 27, versículo 18. Porque sabia que por inveja o tinham entregado. Então veja, a inveja produz muitas coisas ruins, como nós lemos aqui. Então hoje eu vim aqui falar sobre isso, justamente na parábola dos trabalhadores. Que talvez você nunca tinha percebido isso. E aí você vai lá no livro de Atos, eles também são presos por causa da inveja. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isso é, aceito os saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Olha a inveja trazendo morte. Então, por detrás das coisas ruins está a inveja. Então, o ladrão rouba porque ele queria ter o que o outro tem. E então nós chegamos nessa parábola dos trabalhadores. E aqui eu vou dizer algo para você. Eu quero dizer acerca de como você deve ser livre da inveja. Como você tira essas folhas das calhas que eu falei no início. Sabe, essas que vão juntando ao longo dos anos, talvez, e que vai secando ali, e que depois pode produzir uma destruição, um fogo enorme na sua casa. Então eu queria lidar com essa parábola dessa maneira, nesse aspecto, falando sobre a inveja. E a primeira coisa para que você possa ser livre da inveja é que você não faça comparações. Se tem uma coisa maligna, é a comparação. Cada um tem uma história, cada um tem um tempo com Deus, cada um vai receber ao seu tempo a sua recompensa. Não faça comparação. Então, nessa parábola, o dono da vinha sai para contratar os funcionários. E então começa às 6 da manhã, outro às 9, outro às 3 da tarde, e por fim, alguns às 5 da tarde que trabalharam 1 hora. Então o patrão vai acertar as contas, né? Pagando ali 1 denário para cada um. E nesse momento, os que trabalharam 12 horas começam a murmurar. Então eles murmuraram, não porque não receberam o combinado. Presta atenção. Eles não reclamaram porque, não, nós combinamos 1 denário, agora você está me dando só a metade de 1 denário? Não. A metade do trabalho de um dia? Não. Eles não estão reclamando porque não foi pago o que combinou. Eles reclamaram, murmuraram, foi porque outros receberam o mesmo
que eles. Então eles começam a fazer comparações. E eu vou te dizer, toda comparação é maligna. E você vai ver que as comparações acontecem em grupos do mesmo círculo. Então, por exemplo, um jogador de futebol, ele tem inveja de outro jogador de futebol. Um empresário tem inveja de outro empresário. Um pastor tem inveja de outro pastor. Se não lidar, se começar a fazer comparações, por que ele tem, por que ele conseguiu, por que ele cresceu, por que eu não, por que eles me ouvem, não me ouvem e eles ouvem a outros. Então veja, tudo isso é algo que vai produzir problemas ali na frente, né? Então, nós temos que saber lidar com isso. Porque senão nós podemos cair no erro, cair de perder o nosso coração. Quantos deixaram a inveja entrar? Porque começaram a fazer comparações. Olha quanto tempo que eu estou aqui. Olha quantos anos que eu faço isso. Agora chega o outro já tem. Deus já abençoou a vida dele e eu não. Eu estou aqui na igreja há quanto tempo esperando para um casamento. Agora chegou o outro e o outro já tem e eu não. E aí começa a comparação, como se Deus nos fizesse numa fábrica e fizesse cada um da mesma maneira. Não, cada um tem uma história com Deus, cada um tem um tempo com Deus, cada um sabe o momento e a hora, ou deveria saber o momento certo de todas as coisas, porque Deus é que vai guiá-lo, conduzi-lo para cumprir tudo aquilo que Deus tem para a vida dele. Entende? Então, você vê aqui como as coisas elas acontecem. Como o inimigo ele vem trazendo sugestões, tá vendo? O outro tem, você não. Tá vendo? Olha aí, você não recebeu, você não tem ainda. Então, olha o outro já tá tendo. Comparações, cuidado com comparações. Por quê? Porque Deus vai fazer na sua vida, na sua história, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não sei se você lembra disso, né? Talvez na sua infância, você ficava olhando o tamanho do bife que ia para o prato do seu irmão. E você ficava comparando, por que o dele é maior do que o meu? Você sabe, na infância até entende, quando nós somos crianças. Mas chega um momento que não dá mais. Não dá mais para você ficar fazendo comparações. Não dá mais para você ficar, sabe, comparando. Ele tem isso, eu não tenho. Ele tem uma casa, eu não tenho. Não. Pare com isso. Não fique brigando mais por um pedaço de bife. Já passou da idade. Entende? Você precisa avançar na maturidade cristã. Não dá para você ficar chateado porque não me deram reconhecimento. Só me deram isso de reconhecimento. E aí o outro chegou agora, tem mais reconhecimento do que eu. Não está mais nessa hora. Sabe, nós não temos nada se do alto não nos for dado, apenas espere no Senhor. Espere no Senhor, não compare. Se isso está produzindo um mal-estar em você, então fala para o Senhor transforma a minha vida, eu não preciso ser assim. Eu não estou atrás disso ou daquilo, eu estou atrás do Senhor, e o Senhor vai prover, e o Senhor vai fazer, e o Senhor vai me levantar. Deixa Deus fazer, deixa Deus ser Deus. Isso é um fato, deixa Deus fazer. Então chegou o momento de darmos um basta. Nós não vamos fazer comparações. Nós vamos dizer, Senhor, se o Senhor tem abençoado o meu amigo, o meu irmão, o meu vizinho, eu creio que eu também vou ser abençoado. Se ele recebeu, eu estou bem próximo dele, daqui a pouco eu sou o próximo também. Eu também vou receber, eu também vou ter essa bênção, eu também vou ter esse filho, eu também vou ter esse casamento, eu também vou ter essa provisão, eu também vou ter essa casa, eu vou também ser abençoado porque eu sou um filho amado do Senhor. Então pare de comparações. Porque as comparações podem te abater também. E pode trazer incredulidade ao seu coração. Mas em nome do Senhor Jesus eu declaro que você vai ter um coração igual ao Senhor Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos ter um coração igual ao Senhor. Se você crer, diga amém. Segundo, se alegre com o sucesso do outro. Uau, um desafio isso. É um desafio, não é verdade? Mas é verdade. Você vai encontrar muitos que vão chorar com você, mas não tantos para se alegrar com você.
Então, o segundo ponto dessa parábola foi que os primeiros, ao entrar no trabalho, não se alegraram com o valor do que os últimos haviam recebido. Eles poderiam estar alegres, falando, nossa, que bom que aqueles ali ainda conseguiram um trabalho, mesmo às 5 horas da tarde, agora eles também vão poder chegar em casa com sustento, com a provisão, não é verdade? Então, esses trabalhadores que estão reclamando, que estão murmurando, porque trabalharam mais, poderiam estar alegres, porque os outros também puderam levar algo para casa. Mas o problema é que a inveja não consegue se alegrar com o sucesso do outro. Né? E muitas vezes eles preferem até perder algo para que o outro não ganhe. E isso é terrível. Isso é o problema de um coração contaminado. Né? Conta-se uma história que encontrou então o gênio da lâmpada, né? Encontrou a lâmpada e isso é um gênio. E aí ele falou, posso fazer 3 pedidos? E então ele falou, não, eu sou um gênio diferente. Você pode fazer um pedido. Mas tem um detalhe. O pedido que você fizer, eu vou dar o dobro para o seu irmão. E então, ele pensou, só um pedido, deixa eu pensar, deixa eu ver. Eu vou pedir. Aí ele falou, eu quero que eu fique cego de um olho. Em outras palavras, o meu irmão vai ficar cego dos 2. Então eu vou dominar. Eu vou estar por cima. Então veja, nós não podemos ser assim. Nosso coração não pode ser assim. Nosso coração tem que ser de alegrar com o que o outro possa ter. Então veja, quando você não se alegra com o sucesso do outro, com a conquista do outro, com a vitória do outro, é porque o seu coração, de alguma forma, está contaminado pela inveja. Se você não consegue se alegrar que o outro tem, e o outro recebeu e você não, é porque a inveja está aí. E está querendo dominar a sua vida. Então é comum, às vezes, pessoas chegarem aqui nos Estados Unidos e ter o documento mais rápido que outros. Mas essa é a hora de nós darmos a resposta e se alegrarmos com o sucesso do outro. Tem uns que conseguem ter um aumento ou ter uma prosperidade maior que outros antes de outros. Mas se alegre com isso, se alegre com o sucesso do outro, se alegre com o que o outro está podendo receber algo da parte de Deus. Terceiro, seja grato pelo que Deus te deu. E aí, precisamos entender isso, que gratidão ela vence a murmuração, com certeza, né? Então, porque esses que tiveram aqui inveja, eles acabaram murmurando. Entende? Ao invés deles se alegrarem e serem gratos, porque eles também puderam ser chamados, eles receberam um trabalho, poderiam agir com gratidão, felizes. Porque, olha, eu tive um trabalho, porque foi alguém que chamou eles. Isso é um fato. Eles estavam lá esperando o trabalho, alguém veio e contratou eles. Entende? Então, se eles fossem gratos, eles então iriam agir de outra maneira. Então, gratidão é um grande sinal de humildade. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, a gratidão ela atrai com certeza o favor de Deus. Amém? Então é muito importante que você seja grato a Deus. Né? Grato a Deus porque Deus te deu uma vida. Grato a Deus porque você acordou mais um dia. Grato a Deus pela sua esposa. Grato a Deus pela sua família. Grato a Deus pelos seus filhos. Não fique comparando. Não fique perdendo alegria. Não fique murmurando. Entende? Mas apenas seja grato porque Deus te deu a oportunidade naquele dia de trabalhar e poder ter o sustento. Aqueles trabalhadores podiam ter apenas esse coração grato de poder ter tido um trabalho e poder levar algo para a casa deles. Então isso é a graça de Deus em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E por fim, nessa parábola também, nós vemos
a justiça própria. Então rejeite a justiça própria. Então veja, para que você vença a rebeldia, então não faça comparações. Se alegre com o sucesso do outro. Seja grato pelo que Deus está te dando, mas também rejeite a justiça própria. Então, por fim, nós devemos rejeitar a justiça própria. Os trabalhadores da vinha estavam acusando Deus de não ser justo. Então não é justo. Eu trabalhei o dia inteiro, peguei mais peso, eu suei mais, eu fiz mais, trabalhei 12 horas, recebi um denário, e o outro trabalhou 1 hora, recebeu um denário também. Isso não é justo. Não é? Então, se formos a fundo na questão da inveja, vamos perceber que por detrás da inveja há o que nós chamamos de justiça própria. Então, queremos que os nossos atos justifiquem as nossas atitudes, petições, motivações, nos julgamos merecedores ou superiores em relação a outros. Eu fiz mais, eu sou mais importante, eu cheguei primeiro, eu isso, eu aquilo outro. Então, eles começam a se encher de justiça própria. Achamos que Deus vai nos abençoar, porque somos mais corretos do que outros. Mas aí está o engano, que nós vamos receber por causa de nós mesmos. Não, nós vamos receber por causa da graça de Deus. Então, essa parábola vem para nos mostrar que esses homens, eles se consideravam melhores do que outros por ter feito algo ali a mais para o dono da vinha. Mas o dono da vinha, ele recompensou segundo o que ele havia combinado. E eu vou te dizer, diante de Deus, nós não somos abençoados pelo que fazemos, mas pelo que ele fez. Entende? Então nós não compramos a recompensa, ele é o recompensador. Amém? E mesmo se nós trabalharmos, o que ele combinar no nosso trabalho, ou seja, porque ele vai cumprir, com certeza. Deus é um Deus de recompensa. Deus é um Deus, essa parábola mesmo mostra isso. Ele combinou um denário com eles. E olha, chamou eles, olha, eu tenho um trabalho para vocês. Quanto é que é? 1 denário por dia. Vocês querem trabalhar 12 horas por um denário? Sim, eles aceitaram e eles foram para o trabalho. E aí Deus foi justo? Foi justo. Mas quando eles viram que o que trabalhou 1 hora também ganhou 1 denário, eles então se rebelaram, se encheram de inveja, murmuraram, não se alegraram mais, não foram gratos por ter sido contratados. Deus não precisava fazer ou contratar, mas ele quis. E aí então a resposta de Deus é muito interessante. Por quê? Porque ele diz, olha, eu não posso fazer com o meu dinheiro o que eu quero. Se eu quero dar para você que trabalhou 1 denário, como combinamos, e eu dei, eu quero dar para os outros também 1 denário. O dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser dele. Entende? Então, nós temos que entender que a justiça própria é um grande problema. Talvez é o problema mais profundo do homem. Entende? Então, nós estamos sempre querendo nos justificar. Sempre tentando achar, não é justo, não foi justo. O que fizeram por mim, eu estou pagando o que o outro fez. Em nome do Senhor Jesus. Que de fato Deus possa ter misericórdia de nós. Porque nós temos tudo pela graça de Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você tem servido a Ele, eu vou te dizer, Deus vai te recompensar. Se você tem buscado o Senhor e feito a vontade dEle, vai chegar a sua hora da recompensa. Não fique olhando para o lado. Vai chegar o seu momento em que Deus vai cumprir as suas promessas, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir portas. Deus é bom, Deus é bom. Para de querer fazer comparações, achar que é melhor, achar que tem porque fez isso ou aquilo. Simplesmente se sinta grato pela oportunidade de fazer algo para Deus, de servir a Deus, de edificar pessoas, de abençoar, de ser um líder na casa de Deus, de poder compartilhar da sua vida, da sua casa, dos seus bens com outros, sabe? Sabendo que tudo isso é gratidão, sabendo que tudo isso é a bênção de Deus sobre a sua vida. Então não deixe que nada, absolutamente nada, possa contaminar o seu coração. Hoje eu trouxe uma palavra para você que é como um remédio, para que você seja um alerta,
para que essas coisas do coração não possam te contaminar. Essas coisas que às vezes vão brotando e você possa rapidamente tirar. Como? Sabe, sendo cheio do Espírito. Falando para o Senhor, Senhor, me livra disso, me livra da inveja, me livra da comparação, me livra da justiça própria, de achar que eu mereço algo, tudo que eu tenho é pela tua graça, pela tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. E eu quero orar por você. Eu quero orar para que nós possamos tirar todas essas folhas secas do nosso coração que tentam depois ser combustível para que o inimigo destrua as nossas vidas, mas que a gente tenha um coração voltado e separado para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Pai, nessa hora eu quero orar pelos meus irmãos e orar por mim também, pela minha casa, pelos meus filhos, pela minha esposa, para que a gente possa ter um coração para o Senhor, coração para as coisas dos céus, para que cada um de nós possamos ter um coração no Senhor, nas coisas do alto. Livra-nos da inveja, Senhor. Livra-nos. Livra-nos da comparação maligna. Livra-nos de não se alegrarmos com os outros. Livra-nos da justiça própria. Senhor, nós rejeitamos a justiça própria no nosso meio, na nossa vida, no nosso coração, porque sabemos que tudo é dom de Deus, é um presente do Senhor. A vida é um dom de Deus. O que temos, o que somos, é um presente do Senhor. Por isso nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela nossa casa. Obrigado, Senhor, pelos nossos casamentos. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos. Obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado pelos nossos pais. Obrigado, Senhor, pelos nossos pastores. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, para aqueles que estão ao nosso redor. Obrigado pela igreja. Obrigado, Senhor, pelos nossos trabalhos, ministérios. Obrigado, Senhor. Nós não queremos ser contaminados pelo mundo, pelas coisas do mundo e por comparações malignas, pela inveja, em nome de Jesus. Mas dá-nos um coração igual ao teu. Um coração que ama, um coração que é grato, um coração que vê o amor e ver a graça do Senhor todos os dias das nossas vidas. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso clamor hoje, para que a gente possa viver uma vida livre de toda e qualquer inveja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, e amém, e amém. Glória a Deus, irmãos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E que se essa palavra te tocou, possa tocar outros. Envie para eles essa mensagem, para que eles também possam ser abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quero dizer que eu amo vocês, que é sempre uma alegria poder estar com vocês aqui e que Deus possa abençoá-los e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Um grande abraço. Tamo juntos.